Então ele permitiu. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui. Na minha opinião, o apóstolo que o Espírito Santo estava preparando para substituir Judas não era Matias. Era Paulo. E forte, hein? Aí é outro podcast. Não, tanto é que é simples de resolver isso aqui. Quantas portas existem no céu representando os apóstolos? Essa é fácil. Essa é fácil. Não. Essa Pergunta é tão fácil outra. que a gente não vai Pergunta vai outra deixar que essa é 12. fácil. 12 portas. 12 portas, claro. Mas é o Mas que se Judas caiu e puseram Matias, onde é que entra Paulo aí? Então teria que ser 13 portas. E não há 13 portas, há 12 portas. Então alguém tá para mais. O que é que a gente sabe mais sobre Matias? Nada. E Paulo, uma das grandes lutas de Paulo com os apóstolos foi para que o ministério apostólico dele fosse reconhecido. Que ele teve dificuldade nisso. Ele ia para Jerusalém, dar relatório, tudo E pra... o detalhe, exatamente. Buscava o reconhecimento. E aqui, em um minuto, para não estender demais na resposta, mas que isso é importante de falar para o pessoal, até para aguçar, Paulo converte a Cristo no ano 34. No ano 34, que teve o apedrejamento de Estevão. Se converte a Cristo. Ele se converte. No ano 34, ocorre Atos capítulo 9. Quando ele está indo para o caminho de Damasco, que ele cai na beira da estrada e a voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que quando Paulo vai contar essa memória lá na frente ao ser julgado, Paulo fala, a voz que apareceu falou para mim em hebraico, dizendo. Por que dei esse detalhe? Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus não falou Saulo, Saulo. Se Jesus falou em hebraico, Jesus não falou Saulo, Saulo. Jesus falou Saul, Saul. Porque Saulo, em hebraico, é Shaul, o nome do rei Saul. E Saul estava perseguindo quem? Davi. E Deus falou assim, Saul, você está perseguindo o meu ungido Davi. E Paulo, então, como um fariseu que conhecia a Torá, conhecia tudo, ele se viu na categoria do rei Saul. E o rei Saul era de Benjamim. Paulo também era de Benjamim. Era da tribo de Benjamim. Os dois da tribo de Benjamim. O primeiro perseguindo o ungido Davi, o segundo perseguindo o ungido descendente de Davi. Aí ele cai e fala, Senhor, quem és tu? Eu sou a Jesus a quem você persegue. Ele converte no ano 34. A primeira viagem missionária de Paulo vai ser no ano 49. Quanto tempo passou? Quem é bom de matemática 14. aí? 14 anos. Por que 14 anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Por que 15 anos de demora? Poxa, por que ele tanto tempo desperdiçado? Ele foi passar 3 anos e meio no deserto da Arábia para ver se o pessoal esquecia. Quando ele voltou do deserto da Arábia, os apóstolos não o expulsaram, mas também não o receberam de braços abertos. Falou assim, olha, já que você converteu, não fica aqui não, tá dando muito bafafá, vai ficar lá em Damasco. Ele foi para Damasco e ficou lá, fazendo tenda, pregando lá de maneira anônima, até que quase aí 12 anos depois, 15, mas 12 anos depois dele voltar da Arábia, que Barnabé pede ao conselho dos apóstolos para ter Paulo como auxiliar dele. Aí ele busca Paulo e o livro de Atos fala assim, então Barnabé e Saulo, Saulo e Barnabé, depois muda. Aí que ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, dá tanto problema, ele vem a Jerusalém, só Tiago que o recebe, e Pedro, mais ninguém. E ele fala, não vi nenhum dos que se diziam influentes. Ninguém. E pode que várias vezes fala o seguinte, eu sou apóstolo, não de acordo com vontade de homem, nem de homem algum, mas porque Cristo. Eles são apóstolos porque viram Jesus? Eu também vi, ele apareceu para mim no caminho E trabalhei de Damasco. mais do que eles. Trabalhei mais. Esses tais super apóstolos, ele ficou chateado. E quando ele estava fazendo o ministério dele, as primeiras igrejas que ele criou, plantou, deram problema. O primeiro concílio da igreja cristã, o concílio de Jerusalém, foi criado para resolver um problema que Paulo criou, que era o problema dos gentios. Imagina só, você trazer um camarada para cá, que se converteu há 15 anos, mas você sabe que o camarada era tranqueira. Ele se converteu há 15 anos, a igreja ficou com receio do que ele podia fazer, e ele tinha mais cultura do que qualquer um de nós. Aí, 15 anos depois, chega alguém e fala assim, deixa eu ir lá buscá-lo. Tá, busca, por conta e risco seu, Barnabé.
Aí esse camarada vai e começa a pregar, brilhar. Deve ter dado algum ciúme dos apóstolos, porque eles ainda tinham esses problemas ainda, desde a época de Jesus. E quando ele cria as primeiras igrejas, dão tanto problema que a gente tem que reunir um congresso de teólogos para resolver o problema teológico que ele está trazendo. Daria um podcast só sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu já estava aqui para falar isso. Eu quero lançar o desafio ao vivo para a gente gravar o especial Apóstolo Paulo com o Rodrigo Silva. Quem acredita, um forte aplauso. Amém. Tá feito, aceito. Eu aceito esse desafio. História. Depois do pastor Thiago Brunet visitar o Museu do NASP. Então tá bom. Viu? Só faltou uma coisa que a gente falar de Maria aqui, gente. Aproveitando, porque nós estamos na época da Páscoa. Vamos para Páscoa? Vamos. Né? Acho que para fechar, isso aqui é algo interessante, porque... Traz o ovinho de Páscoa que ele vai falar agora na Bíblia. Ele vai falar na Bíblia onde estava escrito sobre o ovinho. Pior que esse negócio do ovo, todo ano o pessoal fala de ovo, de coelho e tal. Eu fiz uma coisa diferente esse ano. Até eu vou convidar o pessoal para assistir, tá no meu canal lá do YouTube, no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu falei assim, todo ano a gente vai falar da Páscoa, aí eu explico, gente, não tem nada a ver com ovo, nem com coelho que bota um ovo de chocolate, nem nada. É porque o Wesley acredita até hoje. Então o pessoal fica nisso. Então esse ano eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz uma hora e pouca, mais ou menos, que foi, a gente fez uma ceia de Páscoa no modelo bíblico. Ótimo. Então eu mostrei ali mais de uma hora. Tá no meu canal do YouTube lá, o pessoal pode assistir. Assiste lá, pessoal. Rodrigo Silva Arqueologia, que eu louvo a Deus, chegamos a 3 milhões de inscritos anteontem. Ô, gente. Glória a Deus. Esse aqui tá com inveja, ó. Demorou a bater palma. Glória a Deus por isso. Já vê que e tá eu fiz lá, então eu dou as orações em hebraico, eu falo como é que os judeus celebravam na Bíblia, como é que eles passaram a celebrar no período pós-bíblico, colocando elementos até que não estavam ali, qual o ressignificado que Jesus deu para aquilo ali. Então assiste lá, tá no Rodrigo Silva Arqueologia. E o que tem a ver com Maria Madalena? Porque esses últimos eventos dela, de ungir Jesus, estava justamente na semana da Páscoa. Que é a semana que a gente está agora, pessoal. Essa semana. Então até foi uma coisa muito providencial, né, uma jesuicidência, que foi numa semana parecida com essa do calendário, ou seja, uma época de festa em Jerusalém, ela estava chorando, porque o seu mestre estava morto. Mas ela acreditava que se ele pediu para ela ungí-lo, ela ia fazer isso, nem que custasse a própria vida dela. Uau. Mulher extraordinária, modelo de vida para nós. Gente, agradeçam, né, esse grande professor Rodrigo Silva. Uma forte salva de palmas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Agora presta atenção, você que está escutando a gente, se você quer que o Rodrigo volte para a gente fazer o especial Apóstolo Paulo, você agora lota nos comentários de pedido, né, Wesley? O que a pessoa tem que fazer? Curtir, compartilhar, tirar um print e comentar lá o arroba do Rodrigo. Tira o print e posta no seu stories do Instagram. E marca a gente marca lá. O arroba Rodrigo Silva, marca arroba Thiago Brunet, arroba Brunecast. Pede esse episódio, o Apóstolo Paulo, para a gente poder já colocar a data. Eu já vou pressioná-lo hoje. Trouxe meus seguranças para pressioná-lo. Vai ser muito forte. Sair daqui com data marcada. Vai sair daqui com data marcada. Né? Amanhã ele vai aparecer todo arrebentado falando não, que eu caí. Mas a gente vai sair com essa data hoje, porque eu acredito que o Apóstolo Paulo, um episódio sobre o Apóstolo Paulo vai te ajudar muito. Outra coisa, não deixe de ler o livro Maria Madalena, do Rodrigo Silva, vale a pena, né? Ele passou o episódio todo me chamando de pastor, achei muito bonito, né? Mas eu não sou pastor de igreja nenhuma, então... Não, mas eu também não sou pastor de igreja, eu não estou cuidando de igreja. Pode só me chamar Thiago, mas o pastor Rodrigo Silva, que, né, vocês conhecem como Rodrigo Silva, está aqui o livro, vale a pena, é um livro que vai despertar, principalmente o teu interesse bíblico. Eu amo tudo que no final das contas vai fazer a pessoa ficar com vontade de ler a Bíblia. Eu faço podcast para a pessoa ter vontade de ler a Bíblia. Eu faço programa matinal para as pessoas... Agora eu vou ler a Bíblia um pouco. Tudo que te desperta a ler a Bíblia é divino. O diabo nunca colocaria essa vontade em você. Isso é verdade. Ele quer que você se afaste da palavra. Então, muito obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Para a gente sempre é um prazer te receber. Que Deus te abençoe sua esposa, seus filhos que virão, suas gerações, sua descendência. E está aqui o livro Maria Madalena, de Rodrigo Silva.